Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à Escola das Bruxas, onde a magia é nossa verdadeira realidade. E hoje eu tô aqui na minha cozinha, eu tô fazendo uma panqueca de lentilha com queijo gorgonzola e queijo gouda, porque eu acabei de chegar do atendimento e queria lançar o vídeo hoje, terça-feira. Aliás, toda terça-feira tem vídeo de conteúdo aqui na Escola das Bruxas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber esse tipo de conteúdo. E hoje eu vim falar sobre um tema super delicado. Eu vim falar sobre eleições de 2022 no Brasil. Vim falar também sobre sexualidade, né? Porque sim. E vim falar sobre como construir pontes e diálogos em épocas de polarização política. Então, assim, para começar, assim, para não parecer isentona, eu queria deixar claro que para mim é muito importante se posicionar politicamente. Isso não significa que eu vou me posicionar dentro do meu consultório como terapeuta. Isso não significa que eu vou desrespeitar dentro do meu consultório como terapeuta um cliente ou um paciente que tem uma posição política diferente da minha. Não é sobre isso, mas é sobre entender que o autoconhecimento sim é político e que a macropolítica é tão importante quanto a micropolítica. A parte disso, é importante a gente começar a criar consciência, gente, que os políticos, eles são figuras arquetípicas que estão no nosso inconsciente coletivo, né? Então, o Bolsonaro não é simplesmente aquela pessoa, né? Ele está representando arquetipicamente uma forma de viver, um modus operandi de parte dessa população. Assim como Lula também representa valores e modus operandi de parte dessa população, né? E aí a gente pode até dizer o que cada um deles representa, né? E a gente pode dizer isso de uma forma mais pejorativa, de uma forma mais positiva, mas por que as pessoas são atraídas pelo Bolsonaro? Porque elas estão polarizadas no medo. É o medo de que a instituição família acabe, é o medo de que não tem emprego para todo mundo, é o medo de que a violência chegue no seio familiar. Então, é o medo dessas possibilidades que faz elas votarem nessa pessoa que teoricamente simboliza um guarda-costa dos valores tradicionais. E como para essas pessoas os valores tradicionais são muito importantes, elas estão dispostas a abrir mão de qualquer coisa por isso. Então, se elas tiverem que abrir mão de um salário bom, elas vão abrir. Se elas tiverem que abrir mão da diversidade, elas vão abrir. Elas estão dispostas a fazer muito para não ter isso. E aí entra, por outro lado, um outro movimento, que é o antipetismo ou o antilulismo. Para muitas pessoas, isso é muito louco, né? O discurso de ódio ele é tão forte e às vezes ele é tão mais penetrativo do que o discurso do amor, por ele ser muito yang, e a energia yang é uma energia de fogo que chega primeiro nas pessoas, né? Então o discurso de ódio contra o Lula às vezes é mais forte do que entender por que o Bolsonaro é um problema, politicamente falando, né? E aí não sou simplesmente eu que estou falando, são pesquisas a nível mundial, né? E eu que moro fora do Brasil já há 4 anos, e convivo com muitos europeus e com pessoas de todas as nacionalidades que, claro, não compreendem a realidade brasileira a fundo, mas visto de fora é simplesmente uma aberração que está acontecendo no Brasil nesse momento. Mas para que a gente acesse isso, a gente precisa entender as raízes que fazem com que as pessoas confiem no seu voto, confiem no seu futuro, façam isso de uma forma talvez desesperada, talvez outras mais conscientes. É claro, eu não estou falando aqui das pessoas que se beneficiam politicamente dessa escolha, financeiramente. Eu estou aqui mais falando sobre o cidadão de classe média, de classe baixa, que escolhe votar no Bolsonaro. Essa pessoa, ela está votando pela defesa dos valores que ela acha que são muito importantes. E lembrando, gente, que assim, como todos somos luz, assim, num sentido mais básico, aquela pessoa acredita que aquilo é o melhor que ela pode fazer, né? E aí ela constrói um discurso de ódio contra aquilo que ameaça aquilo que ela acredita que é o melhor. Do outro lado, né, o discurso da esquerda, não só nesse momento, assim, é um discurso muito voltado para a cultura, para a educação, para a arte, para a diversidade LGBT. E esse é um discurso que, por vezes, dentro da pluralidade que a gente vive no Brasil, pode ser um discurso muito elitista, né? Porque poucas pessoas acessaram essa arte, essa cultura, essa diversidade
né, existe uma cultura de privilégio de terem acessado isso, infelizmente. Por mais que, por outro lado, a cultura brasileira seja tão democrática no sentido da música, no sentido de algumas manifestações culturais que sim são acessadas por grande parte da população e é uma marca da nossa cultura no mundo inteiro. Só que a esquerda escolheu como representante o livro, né? Escolheu como livro, e o livro ainda é muito elitista dentro do Brasil, que existe muita analfabetização. E aí eu não estou falando só de analfabetização no nível básico de ler e escrever, mas a analfabetização de senso crítico, analfabetismo político, porque a gente tem uma política muito centrada ainda no personalismo, né, em pegar as características pessoais daquela pessoa, se quer pesquisar sobre o partido, sobre as alianças que aquele partido está fazendo, sobre as propostas, né, daquele governo, assim. Percebe que a gente não debate muitas propostas, né? Assim, na massa, a gente cria uma conexão com aquela pessoa, com aquela figura, com aquilo que ela representa. E por isso que a política brasileira é uma política muito vinculada aos arquétipos. E aí me interessa entender, enquanto pessoa que está vivendo esses tempos, o que está acontecendo, né? O que isso representa para nós que vamos viver esses tempos e o que a gente pode fazer de diferente. E aí entra a questão da sexualidade. Se a gente for olhar para todas as ditaduras, e aí eu não estou me referindo à ditadura de esquerda ou de direita, ok? Porque existiram sistemas ditatoriais, tanto de esquerda quanto de direita. Eu estou falando sobre ditadura. Todas as ditaduras têm várias características em comum. E uma delas é a homogeneização do povo. E outra, é muito importante isso, é a repressão da sexualidade. A sexualidade, ela é a força mais importante que a gente tem. Então desconfiem quando a gente percebe que o discurso que é construído politicamente, ele de alguma forma faz a sexualidade parecer errada. Ou a diversão, a arte, a cultura, o lazer, a sexualidade, eles não são levados em questão, né? E aí quando a gente fala de Deus, pátria e família, né, que são os valores defendidos pela campanha do Bolsonaro, esse Deus não é um Deus qualquer, né? Esse Deus é um Deus que julga, que reprime, que tolhe, né? Ele não é um Deus numa acepção mais ampla, ele é um Deus muito específico, né? Ele é um Deus patriarcal, ele é um Deus punitivo, então é um Deus específico. E essa pátria também é uma pátria específica, é essa pátria da ditadura, essa pátria homogeneizadora, esse nacionalismo ditatorial. E essa família também é uma família muito específica, porque a gente está falando de uma família branca, de uma família hétero, de uma família com filhos, de uma família que produz dinheiro, né, para esse sistema político. Então perceba que, para mim, Deus, pátria e família poderiam ser 3 palavras, ok. Eu tenho meus problemas com a palavra Deus, tenho meus problemas com a palavra pátria e tenho meus problemas com a palavra família. Na forma como elas são utilizadas socialmente, porque exclui historicamente determinados nichos e determinadas dinâmicas em relação seja a Deus, seja a pátria, seja a família. Mas na forma como eu entendo Deus, né, a minha espiritualidade, na forma como eu entendo a conexão com a minha terra de origem e na forma como eu entendo o meu vínculo familiar, seja ele de sangue, seja de amizade, são 3 valores muito importantes para mim também. Só que esses valores estão sendo usados de outra forma. E a sexualidade não cabe nada disso. Porque a sexualidade é a nossa energia criativa, é a nossa energia vital, é a nossa energia que move as nossas descobertas como criança, né? Então, por isso que o trabalho é tão valorizado, porque isso faz com que a gente endureça mais rápido, com que a gente não tenha energia para os nossos projetos, com que a gente não se empodere da nossa vida. E é por isso que é tão importante entender o que isso está minando, para que a gente não permita que isso seja minado na nossa vida, na nossa esfera micropolítica. E eu sei que isso é um lugar de privilégio. Para muitas pessoas, esse governo pode ser a decisão entre viver ou morrer, né? Realmente ser morto ou ter a sua vida levada a padrões tão subdignos que é praticamente uma morte simbólica. Mas falando para aqueles que podem fazer algo micropoliticamente, independente da decisão macropolítica que a gente terá nas urnas, né, que a gente já teve em muitos âmbitos, como o Senado, o Congresso, o que a gente pode fazer nas nossas micropolíticas
é abrir espaço para o lazer, abrir espaço para a diversão, abrir espaço para o ócio, abrir espaço para a nossa sexualidade. Porque quando a gente fecha o espaço da nossa sexualidade, a gente não simplesmente está fechando um lugar opcional, a gente está fechando a energia mais poderosa que a gente tem. E aí esperar que a sua vida se transforme, sendo que você está fechando o tanque de combustível, isso não vai acontecer. A transformação verdadeira, profunda, revolucionária, quântica, acontece com tempo e espaço. Então, por vezes, passar 1 hora sem fazer nada no meio de uma jornada de trabalho pode ser a coisa mais inteligente que você vai fazer e vai tornar as outras 7 horas de trabalho, estou aqui pegando o modelo tradicional do escritório, muito mais produtivas. Se você não tem como fazer isso no seu trabalho, burle o sistema, crie formas de burlar o sistema. Eu tinha um cliente que era, super businessman, e ele tirava 5 minutos do dia para ir para o banheiro, fechava a porta e fazia meditação com fone de ouvido que eu passei para ele. Então sempre há formas, micro-maneiras, micro-escolhas e micro-decisões que a gente possa fazer no nosso dia a dia, que a gente possa penetrar no nosso dia a dia. Me tocou muito um vídeo do Lula falando sobre como que ele lidava com a prisão e o filme do Mujica também. E me fez entender que estar preso também é um estado mental, Independente do que acontece do lado de fora, sempre existem micro escolhas possíveis, a menos que a gente já esteja completamente morto. E eu não quero que a gente se deixe morrer. Eu quero que você olhe para a sua sexualidade como a fonte mais preciosa e mais sagrada que você tem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô aqui aberta aos comentários, os haters também, sejam bem-vindos. Porque a minha revolução é mesmo a revolução do afeto. E eu estou muito segura de falar isso, meu coração está triste. E triste não simplesmente por uma decisão ou por outra, mas por perceber que existe 44% da população brasileira vibrando no medo nesse momento. Então a gente precisa realmente fazer as nossas revoluções pessoais para que nos próximos anos novos arquétipos surjam e possam ocupar esse lugar. Porque esse lugar também é nosso, também é um reflexo do que a gente está vivendo arquetipicamente por dentro. Espero que vocês percebam e vivam isso no corpo de vocês. E para conhecer mais sobre o meu trabalho, a mentoria Orgasme-se de Novembro já está aberta, o link está aqui embaixo, e a gente vai mergulhar profundamente nessa questão da sexualidade, porque essa é realmente a minha missão de vida e a coisa mais transformadora que já me aconteceu. Então, se você quer passar por essa revolução junto comigo, clica aqui para você saber tudo. Existe uma mentoria de baralho cigano aberta também e existem os serviços de sempre. Clica aqui, fala comigo lá no DM do Instagram e deixa um comentário aqui pra mim para eu saber que você gostou. Um beijo, linda noite pra você e muita energia sexual nesses próximos 28 dias até o segundo turno. A magia é a nossa verdadeira realidade e vamos co-criar uma realidade diferente juntos. Seja agora, seja daqui a um tempo, mas principalmente a realidade que a gente vive por dentro. Beijinho. Isso sai um bando de lararara.